Boa tarde a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Como vocês passaram a semana? Espero que tenham passado bem e que a próxima semana seja melhor ainda. O tema que eu escolhi hoje é: o Evangelho pode nos trazer vida, mas ele também pode nos trazer morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que nós não aceitamos o Evangelho de Cristo, automaticamente nós estamos buscando a nossa própria morte, né? Nós vamos ver hoje dois personagens que podem nos dar um exemplo, que é os dois malfeitores que foram crucificados com Jesus. Porque aqueles dois malfeitores, eles estavam ali, eles vivendo o Evangelho da cruz, né? Só que um aceitou e o outro não aceitou, né? Isso está registrado aqui em Lucas, no capítulo 23, versículo 39 em diante. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui nós podemos ver que os dois teve a liberdade de escolha, né? De escolher a vida, mas só um escolheu a vida, né? Porque aquele que rejeitou, né, tudo que ele estava vendo ali, né? Porque ele viu, ele viveu, né? Ali junto com Jesus, todo o evangelho da cruz, mas ele não aceitou. Então o evangelho para ele trouxe a morte. Agora o outro que aceitou, que falou para Jesus lembrar dele, esse ele recebeu a vida eterna, né? Porque quando nós falamos de vida, nós não falamos dessa vida aqui, dessa morte aqui. Nós falamos de vida eterna. Nós sabemos que esse que aceitou o Evangelho da cruz, ele recebeu, né, a vida eterna. Ele ainda não está no céu, né? Porque nós sabemos que ele ainda não está no céu. Mas no dia que Jesus voltar, ele vai estar lá. Porque ali quando fala que, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Só que nesse dia, nem Jesus foi, né? Então é o dia que Jesus voltar, que ele vai estar com Jesus no paraíso. E nós vemos aqui também, em João, no capítulo 11, aqui também muitas vezes, muitos que levam o evangelho, né, ele também recebe a morte, né? É perseguido e morto, mas através dessa morte também ele recebe a vida eterna, né? É o evangelho que traz a vida eterna, o evangelho que a pessoa levar, que chega a levar até a morte, é o evangelho que nos dá a vida eterna. Isso está registrado aqui em João, no capítulo 11, no versículo 45 em diante. João 11, 45 a 57. Aqui está escrito assim. Aqui foi depois da ressurreição de Lázaro, né? Nós sabemos que Jesus ressuscitou Lázaro, né? Que ele havia morrido. Jesus ressuscitou. Então aqui começou uma perseguição, né? Para matar Jesus, para levar Jesus à morte, né? Por causa do evangelho dele que ele pregava, que nós sabemos que tudo que Jesus veio aqui foi o evangelho que nós temos que levar às pessoas hoje. E aqui no verso 45 em diante está escrito: Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele.
Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então, aqui, nós sabemos que o próprio Jesus, ele foi morto pelo Evangelho, O Evangelho para Jesus também trouxe a morte, porque ele viveu o Evangelho e então por isso ele morreu, também. E nós sabemos que em João 3, verso 16, lá está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Então nós temos que estar crendo, mesmo que nós venha morrer, Assim como Jesus morreu, todos os apóstolos morreram, porque o Evangelho ele vai trazer morte. Ele vai trazer vida, mas vai trazer morte também, Porque quando ele traz vida? Quando muitas vezes eu escuto muita gente falar assim: se eu não tivesse conhecido a Jesus, já teria morrido. Então, para essas pessoas, o Evangelho trouxe vida, Mas a partir do momento que nós fazer a vontade de Deus, nós falar o que Deus quer que nós falemos para as pessoas, muitos de nós vamos ter que passar pela morte, assim como João, como todos os discípulos passaram, Jesus principalmente. Então nós precisamos estar pedindo a Deus para nos dar força, coragem, ânimo e fé principalmente, para nós conseguir passar por isso, porque Jesus passou, todos passou, para nos dar o exemplo e a esperança que nós também podemos passar. Só que nós precisamos estar ligados, na cruz de Cristo, no Evangelho de Cristo, para que nós possamos passar por tudo que nós sabemos que ainda iremos passar. Eu gostaria que você estivesse compartilhando meu vídeo, estivesse deixando seu like para que eu possa estar levando a mensagem de salvação para as pessoas. E a partir do momento também que vocês compartilhar, vocês também vão estar levando essa mensagem. Porque quando Jesus foi para o céu, ele deixou escrito para nós: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, já que nós não podemos ir por todo mundo, que nós podemos estar compartilhando, falando assim, boca a boca para as pessoas, levando o Evangelho que Cristo nos deixou para nós levar. Eu desejo uma boa semana para vocês e uma boa tarde a todos. Amém.